Oi, Fernanda, tudo bem? Então, hoje a gente vai ver o texto de paleografia do curso de arquivologia. Aqui. Então, a história da paleografia, movimento entre a ciência e a arte. Palavras iniciais. Um dos temas mais relevantes, talvez o mais importante, sem dúvida, questão prévia de mais transcendência, que se coloca em toda a disciplina científica, é do seu próprio ser, de sua própria compreensão e de sua própria delimitação. Voltar-se para dentro para escutar o pulso de seu fazer e de sua missão científica constitui um postulado implicativo de toda a problemática que qualquer ciência tenha de resolver. Contreiras, 1994, página 15. Esse artigo é da Vanessa Martins do Monte, da Universidade de São Paulo, e ela usa a citação para iniciar o trabalho dela. Agora ela vai falar um pouco sobre essa reflexão. As reflexões que motivam a composição deste texto surgem a partir do profícuo diálogo entre linguistas, paleógrafos e filólogos, roupagens que, por vez, se acumulam no mesmo indivíduo acerca do fazer paleográfico. Então, um pouquinho aqui a tela. Está melhor. O texto em epígrafe constitui o parágrafo de abertura do Manual de Paleografia, de Contreiras, que é o autor daquela citação. Explicita o comum e necessário questionamento acerca do âmago da paleografia. É, por assim dizer, um recorte dessa transcendência que se pretende discutir nesse texto. Não há aqui, como verão, nenhuma grande novidade teórica ou metodológica. Apenas pretende-se refletir por meio do diálogo com obras renomadas da área e textos de menor circulação sobre o sentido simultaneamente científico e artístico do fazer paleográfico. Além dessa reflexão, pretende-se contribuir com a difusão em território nacional de uma periodização mais acertada e consensual da história da paleografia, ou do que poderíamos chamar de historiografia paleográfica. O questionamento sobre o estatuto científico da paleografia está ligado a algumas razões, como seu lugar histórico, disciplina auxiliar, contexto de seu surgimento e ainda a identificação desejada entre paleografia e paleografia de leitura. Sabemos que uma pergunta importante dentro de determinada área de conhecimento raramente é feita por uma única voz. Assim, a questão que se coloca sobre a capacidade de a paleografia produzir, de fato, conhecimento científico, surge tanto nas aulas e oficinas sobre o tema, pela voz do discente, quanto nas comunicações e eventos de área de letras e linguística, na voz dos pares acadêmicos. Canard, em 2006, publicou um artigo intitulado justamente La Paléographie est belle. Esse está em francês aqui, mas quer dizer que a paleografia é uma arte e uma ciência, que poderia ser traduzido exatamente o que eu acabei de falar. O título do artigo comprova que tanto a pergunta não se faz sozinha, quanto não se circunscreve a determinada região. Na advertência preliminar, o autor anuncia que o texto é fruto de uma conferência proferida 3 vezes por ele, entre 1996 a 1997, e que, a par da introdução de notas e da atenuação de seu caráter oral, fez poucas modificações no texto original. Gostaríamos aqui de dialogar com este texto de Canard, em 2006, e refletir sobre o estatuto ao mesmo tempo científico e artístico da paleografia, verificando o que se ganha ao alçar a paleografia, autonomia que caracteriza e funda uma área de estudos científicos. Para isso, começaremos pela apresentação de uma proposta de periodização
da história da paleografia. Alertamos para o fato de que tal proposta não é inédita, sendo, aliás, bastante consensual junto à comunidade acadêmica internacional. Consideramos importante sua divulgação nestes textos pelo fato de a periodização, mais comum em estudos nacionais, ser pela Bevanger e Leal, que são 2 autores, que indicam apenas 2 fases em que se subdividiria a historiografia paleográfica. Após a apresentação dessa proposta de periodização, trataremos da relação evidente entre a arte e a paleografia e discutiremos o estatuto de ciência conferido à paleografia. Então, vamos para o primeiro subtítulo. Os períodos de desenvolvimento da paleografia, por uma historiografia paleográfica. Há grande consenso entre os paleógrafos sobre uma divisão da história da paleografia em 4 períodos. Ainda que a denominação de cada período varie, sua delimitação temporal costuma coincidir. É fundamental levarmos em conta essa quadripartição, uma vez que, como já dissemos, uma das obras que mais circula no Brasil sobre o tema, a de Bevanger e Leal, divide-a apenas em 2 períodos. O período de formação, que ocorre nos fins do século XVII a 1750, e o período de afirmação, de 1751 aos dias atuais. Os 4 períodos e seus limites cronológicos poderiam ser, assim, sumarizados. Está aqui o quadrinho. Período de formação. Aqui, ó. Período de formação de 1681 a 1750. E o período de desenvolvimento de 1750 a 1938. E período de renovação de 1939 aos dias atuais. Os antecedentes dos estudos paleográficos remontam, segundo Martins, 1978, ao século I da Era Comum EC. EC é a sigla que ela está usando para dizer Era Comum, só para quem ter dúvida. Quando Tiram compõe um sistema taquigráfico de escrita, conhecido pelo nome Notas Tironianas, esse sistema provocou um desenvolvimento imediato de um sistema de decifração e leitura de notas taquigráficas. Martins, 1988, página 45, essa tradução foi feita pela autora do artigo, nota que, aqui a citação, a partir de então e até o século XVII, não cessará a produção de tais obras pré-paleográficas para chamá-las de algum modo com títulos que giram quase sempre em torno de palavras, da palavra notas, ou abreviaturas, cujo significado das 2 palavras é idêntico, a saber, resumo, compêndio, redução de uma sílaba, de uma palavra ou de uma frase que se condensa em determinados signos ou figuras, ocupando um espaço pequeno e menor, naturalmente, que aquele que ocuparia a frase ou a sílaba ou a palavra inteira. Assim temos o século III. As notas iuris, cujo significado seguirá aumentando, até chegar ao seu apogeu na Baixa Idade Média e nos começos da Idade Moderna. Martins comenta que as denominações sobre essa fase, que antecederia o surgimento da paleografia, costumam variar de paleografia empírica ou arte paleográfica, ou ainda pré-história da paleografia. Ainda que se tenham desenvolvido métodos e sistemas mais ou menos elementares para leitura e decifração de objetos escritos, antes da segunda metade do século XVII, o surgimento da paleografia como disciplina cultural e científica está associado ao trabalho do monge benedito Jean Nabilon. Em 1671, ele publica uma obra intitulada, não sei ler em francês mais, esqueci tudo, vamos ver se tem tradução,
Não tem tradução, mas é esse nome em francês aqui. Enfim, conforme apontado por diversos autores, aí está aqui entre parênteses, Contreras, Saído do Castilho, Cambraia, Evangelial, a obra ainda não contém o termo paleografia, assinala o início de um estudo sistematizado sobre os tipos de escrita. Mabillon passou 6 anos preparando a obra, como resposta à publicação do jesuíta Daniel Van... Não sei falar o nome dele também, só falo inglês. Esse nome aqui está em latim, isso aqui. Em 1675. Conforme Contreras, o último quartel do século XVII assiste a uma grande polêmica entre estudiosos jesuítas, bolandistas de Amberes e beneditinos maurinos de Paris. O cerne de disputa ligava-se à crítica de documentos. A publicação de Papenbourg, esse nome aqui, que eu não vou repetir, constituía-se de uma dissertação em forma de prólogo para o segundo tomo da obra de conteúdo hagiográfico, Quita Sanctorum. A crítica, no fundo, resultou numa atitude hipercrítica, já que o jesuíta qualificou de falsos documentos pontifícios e dos reis merovingios expedidos em favor da abadia beneditina de Saint-Denis. Convém reproduzir uma citação de Boillard sobre o espírito erudito e crítico do humanismo renascentista. Aqui é a citação. Corriam os humanistas pela Europa em uma febre de descobrimento de manuscritos antigos, cuja leitura e fixação do texto produzia furiosas polêmicas. Nesta violenta emulação, que merece ser destacada, estabelece-se a primeira condição do processo científico que ocorrerá depois. Mas essas polêmicas não são suficientemente violentas para despertar uma completa inquietude. De Erasmus, foi possível escrever que era um novato em paleografia. Mabillon já fazia investigações documentais na equipe de Beneditino, Gregory e Paris, publica sua obra como uma espécie de resposta às acusações de Papenbourg. Acho que saiu. Tal obra foi responsável por estabelecer as bases científicas da diplomática e papel auxiliar da paleografia em relação à crítica documental. Seu propósito não era escrever um tratado de paleografia. Os resultados consistiram mais como um conjunto de observações fundamentais, distribuídas em 20 parágrafos, e esses em várias questões relacionadas à distribuição geográfica na Europa Ocidental dos diferentes tipos de escrita, a sua distinção, ao uso de escritas em documentos e em códices, em subsídios paleográficos, como abreviaturas e sinais de pontuação. Sua contribuição mais significativa foi a distinção, anteriormente ensaiada, mas sem ser operacional, entre a escrita librária e a escrita documental. A classificação librária em gótica, saxã, longobarda e merovingia, considerando-as como formas independentes e autóctones em relação à escritura romana. As escrituras saxã e longobarda foram diferenciadas antes de Jean Mabillon, mas a fixação da merovingia se deve a ele, bem como a concepção de que a Carolina teve sua origem no tempo de Carlos Magno, a partir da merovingia com influências romanas. Na página seguinte está disposto o facsímile da primeira página do capítulo 6. Não, 11. Mal. Essa aqui é a página
Onde está Plis? Cadê? Coisinha. Aqui. Deixa eu aumentar. É tudo em francês, latim. Não sei identificar isso. Parece latim. Mas, enfim, essa aqui é a página original de onde tiraram aquela citação que eu li. Deixa eu diminuir aqui. Como é que faz? Acho que é aqui. Aqui, eu não li tudo. Ficou meio... Aqui não... Não tá certo. Deixa eu terminar de ler essa partezinha daqui. A página seguinte está disposto o facsímile da primeira página do capítulo 11 do livro 1 da obra do Monumental de Mabillon. Pelo índice de matérias do capítulo, revela-se como o estudioso apresentou conhecimento sistematizado que anteciparia as bases para um método rigoroso desenvolvido pela paleografia. Como a gente já viu, aqui embaixo, a obra de Mabillon é recebida com admiração, inclusive pelo próprio Papenbroek, segundo Delimont, 2007. O jesuíta escreve: confesso que não tenho outra satisfação em ter escrito sobre esse assunto do que ter lhe dado a oportunidade de compor um trabalho tão bem realizado. Não fique envergonhada, e sempre que tiver a oportunidade, diga publicamente que estou inteiramente de acordo com você. Delimont, 2007, prossegue relatando que a obra tomou Mabillon célebre do dia para a noite, tendo sido apresentado como o homem mais sábio do reino ao rei Luís XIV. Esse epíteto, inclusive, dá título ao seu artigo. Ao beneditino foi oferecida uma pensão de 2.000 libras que ele negou, dizendo: o que podem pensar de mim, se sendo pobre e nascido de pais pobres, procurasse na religião aquilo que não teria esperado na vida secular? Isso aqui é a citação do Delimont. Bernard de Montfaucon, também monge beneditino, Maurino, publica em 1708 a obra Paleografia com esse nome aqui em latim. A publicação introduz o termo paleografia e é o primeiro livro a abordar exclusivamente o tema. Ainda que se concentre apenas na escultura grega, Martins adverte para o fato de que o método desenvolvido por Montfaucon tem aplicações... Deixa eu aumentar aqui. Aplicações gerais para o estudo gráfico de quaisquer séries de manuscritos, com base no estabelecimento de listas daqueles mais característicos, escritos em data conhecida e tirando dessas listas critérios razoáveis, tanto para a classificação das escrituras no tempo e no espaço, como para explicar a evolução dos elementos gráficos que concorrem para a formação delas. O terceiro nome a ser lembrado no período de formação da paleografia é o erudito Scipione Maffei, que, segundo Martins, vem a completar o triunvirato fundacional da paleografia com ciência auxiliar da história. Maffei descobriu em 1713 uma valiosa coleção de códices latinos na Biblioteca Catedral de Verona. Essa descoberta marca o início dos estudos sobre a paleografia latina, que não havia sido abordado por Mabillon ou Montfaucon. De acordo com Martins, em sua História diplomática, que serve de introdução ao arte, critica em tal matéria, de 1727, Maffei disserta
sobre como a escritura romana não mudou substancialmente ao ser empregada pelos povos, que se assentaram nos locais que antes constituíam os domínios e as províncias de Roma. Sais e Castilho apresentam que Maffei amplia o conceito de paleografia na medida em que ele passa a entendê-lo como história da escritura, e não apenas como classificação de escrituras, conforme fizeram Abion e Montfaucon. Esse período de surgimento da paleografia, enquanto disciplina científica, costuma ser chamado de período de formação, ou período fundacional. É importante destacar dois aspectos, considerando o lugar da disciplina no período. Por um lado, a paleografia surge como auxiliar da diplomática e da historiografia, entendida como crítica de fontes textuais, e assim permanece por um bom tempo. Por outro lado, a forma orgânica e as estruturas que a caracterizam, desde seu surgimento, são o que permite que ela seja considerada uma disciplina científica. Inclusive, Martins utiliza também o termo paleografia científica para designar tal período. O período subsequente, denominado período de desenvolvimento, cobriria os anos de 1750 a 1938. Martins ainda o subdivide em três subperíodos: tradicional, de 1750 a 1869, o moderno, de 1869 a 1900, e o contemporâneo, que é de 1900 a 1939. A subdivisão refere-se a publicações importantes na área, como o primeiro tomo de Novot. Eita, que eu fiz? Ai, meu Deus. Aqui, né? Período subsequente, denominado de período de desenvolvimento, cobriria os anos 1750 a 1900. Aqui as subdivisões que eu já falei, né? Refere-se a publicações importantes na área, com o primeiro tomo de Nouveau Traité Diplomatique, que é um novo tratado de diplomática, vindo a lume em 1750 e preparado por Charles Tostan e René Tassin, monges beneditinos maurinos. O livro de Wilhelm Wattenbach, o Anteiltung zur Lateinischen Paläographie, que é o Manual de Paleografia Latina, publicado em 1869. Cabe comentar que o período de desenvolvimento da paleografia se caracteriza por uma ampla e vicejante produção biográfica sobre o tema. A paleografia continua caminhando ao lado da diplomática e da historiografia na condição de auxiliar. É nos tratados de diplomática que a análise das escrituras antigas será abordada como um instrumento de crítica textual. O método continua sendo classificatório, com o objetivo de dividir, subdividir e nomear os grupos de letras. A partir de 1869, identifica-se um avanço bastante grande no campo da paleografia, marcado pela publicação do Manual de Wattenbach, do mesmo ano, como já referido, mas também pela obra de 1871, de sua autoria, das Schriftwesen
in Mittelalter, a escritura da Idade Média. A criação de sociedades e instituições para a pesquisa histórica é profusa no período. Um destaque para a Gesellschaft der Deutsch-Geschichte, Sociedade para o Conhecimento da Antiga História Alemã. Alemão ainda arranha um pouco. De 1819 para a École Royale de Charles, em 1821. Inicia-se e generaliza-se assim o ensino de paleografia em centros especializados e também nas universidades. Com isso, começam a surgir revistas e publicações periódicas dedicadas ao tema. Além dos monumentos gráficos propriamente ditos, passam a interessar aos paleógrafos o ambiente em que esses monumentos são produzidos. Segundo Martins, a história da escritura passa a ser uma parte da história da civilização. Por isso, o feito gráfico será interpretado em função de um especial sentido histórico. Um dos pioneiros desse novo enfoque é Ludwig Tord, da Universidade de Munique, na Alemanha, considerado o primeiro a observar a paleografia a partir do campo da filologia, dos estudos da linguagem. Segundo Sais e Castillo, ao colocar a paleografia em relação com a história da cultura, Traub marca o nascimento da paleografia científica. Para Martins, teria ocorrido muito antes, já no período de formação. No início do século XX, a paleografia começa a ganhar uma nova dimensão, a de ciência da escritura, sendo a escritura entendida como um grande fenômeno cultural e humano. Um nome importante do período de desenvolvimento é de Luigi Schiaparelli, discípulo de Traub, a quem se deve. Aí que abre aspas, não conceitos. A formulação de alguns conceitos e princípios teóricos que estão na base da investigação paleográfica mais moderna, especialmente os que assinalam a importância das tendências gráficas na evolução da escritura, a teoria sobre o desenvolvimento espontâneo, intrínseco, das formas gráficas, ou a ideia da escritura como um efeito global. Antes de alcançar o estatuto de ciência autônoma, Sais e Castilho afirmam que a paleografia se desenvolveu bastante durante as primeiras décadas do século XX, debruçando-se sobre os diversos problemas em aberto. Marca o fim do período de desenvolvimento e o início do período da renovação, a publicação de Jean Malon, Robert Marichal e Charles Perrin, da conhecida escola franco-belga intitulada L'écriture latine de la capitale romaine à la minúscula. Escritura latina capital romana a minúscula, de 1939. A obra mais famosa de Malon, Paleographique Romaine, Paleografia Romana, de 1952, fixa as novas teorias desenvolvidas pela escola e consagra seu autor, bem como o sistema e o método por ele apresentados. Já no prefácio do livro, Malon comenta sobre a necessidade de uma definição mais larga e mais precisa de paleografia do que aquela definição quase etimológica de ciência das escrituras antigas. O autor escreve que a paleografia tem como objetivo de estudo não apenas as escrituras, mas ainda o conjunto de caracteres externos de todos os monumentos, sem nenhuma exceção, que carregam os textos e inscrições de toda sorte, papiros, pergaminhos, tábuas de cera, etc. Estudo que não deve deixar de explorar acessoriamente e em toda a extensão útil, os dados fornecidos pelos caracteres internos. A paleografia, em suma, deve se ocupar dos monumentos gráficos de toda a natureza, em cada caso, de uma maneira total. A evolução da disciplina está intrinsecamente associada às novas correntes historiográficas, que tratam o fenômeno da escritura a partir de pontos de vista inéditos. Segundo Sais e Castillo,
Esta renovação foi incentivada e favorecida pelos avanços experimentados pela ciência histórica ao longo do presente século. No caso dele, quando escreveu isso, foi no século XX. E, especialmente, pelos novos problemas em que se formularam em uma década tão agitada como a dos anos 60. Deve-se lembrar que foi então que a segunda geração de análise, criadora de novos temas de pesquisa, mentalidade, vida privada, mulheres e leitura, tomou a forma da escola marxista britânica. Vou tentar de novo. Nesse contexto, a paleografia, ou certos paleógrafos, também explorou outras possibilidades e insistiu de forma mais nítida nas relações estabelecidas historicamente entre a escritura e a sociedade, coincidindo com essas transformações epistemológicas da história e a emergência dos estudos sobre analfabetismo e cultura escrita, literácia. A escritura começa a ser pensada e estudada como algo além de um sistema ordenado de signos gráficos. Converte-se, assim, em uma fonte histórica por si e em si mesmo, de modo que, estudando sua função, seu uso e sua difusão, em cada momento histórico, será possível alcançar um conhecimento mais integral do passado. O período de renovação da paleografia é marcado pela ampla contribuição de Armando Petrucci. As perguntas o que, como, quando e onde se caracterizavam a pesquisa paleográfica até então. O paleógrafo italiano apresenta duas perguntas fundamentais sobre a função e a identidade dos escribas. Por quê? Se escreve e quem escreve? Como afirmam Sainz e Castilho, abre aspas, a tendência que nascia nesse momento significava uma revolução do tradicional método paleográfico de tendência erudito-positivista. Assim, passam a ser centrais estudos sobre as práticas de escrita, invertendo o movimento, até então habitual, de partir-se das formas gráficas para fazer correspondê-las às manifestações culturais. Passa-se a tomar como ponto de início da investigação a função que uma dada sociedade atribui às práticas escritas, realizando-se estudos sobre literacia antes de analisar o conteúdo de suas relações com as formas gráficas produzidas na sociedade. As escrituras usuais elementares começam a interessar aos estudos paleográficos, que deixam de se concentrar apenas nos escritos das classes sociais detentoras de poder. As classes subalternas e periféricas constituem desde então os legítimos objetos de estudo. Como representativo dessa guinada na ciência paleográfica, podemos citar no mundo lusófono as iniciativas de Rita Marquilhas. Publicou em 2000 uma obra de arte sobre as práticas de escrita na sociedade portuguesa do Antigo Regime, concentrando-se nos escritos de homens e mulheres comuns, com pouca familiaridade com a escrita. Da mesma pesquisadora, é a iniciativa mais recente da constituição de um grande corpus eletrônico de escritos cotidianos, intitulado Yes Postscriptum, arquivo digital de escrita cotidiana em Portugal e Espanha na época moderna. Motivação semelhante está no cerne da concepção do projeto Mulheres na América Portuguesa, que é o MAP, que tem por objetivo o levantamento e a catalogação de documentos escritos por mulheres e documentos escritos sobre mulheres entre 1500 a 1822, no Brasil e no espaço atlântico português. Levanta-se um conjunto de fontes cuja escassez é inversamente proporcional à sua importância, uma vez que, no caso das mulheres, que foram autoras materiais de documentos,
é possível estudar suas práticas de escrita contribuindo com os estudos sobre a história social da cultura escrita na América Portuguesa. A carta de Ana Maria Cardoso, violentada e abusada por pai e irmãos, escrita em 1765, de próprio punho pela mulher, moradora de Vila de Atibaia, representa o marco inicial do projeto. Constitui importante iniciativa de inovação no campo da paleografia e o desenvolvimento de projetos de pesquisa na área da paleografia digital. Revela-se extremamente profícua a associação entre as humanidades digitais e a paleografia. Nesse ponto, gostaríamos de reproduzir um dos questionamentos que motivaram a reflexão de Canar sobre o estatuto científico-artístico da paleografia. Lembra lá do início da pergunta? É ciência ou arte a paleografia? Então, trata-se da questão proposta pelo renomado paleógrafo alemão Bernhard Bischoff, que tomamos a liberdade de traduzir, abre aspas, graças ao desenvolvimento de meios técnicos, a paleografia, a arte de observação e de intuição, está em via de se tornar a arte do mensurável. Longe de questionarmos a legitimidade da preocupação exposta pela pergunta de Bischoff, convém destacar que a utilização e desenvolvimento de ferramentas computacionais não necessariamente retiram as dimensões de observação a olho nu e de instituição do fazer paleográfico. Ao contrário, a aliança entre formas de fazer, uma das mais tradicionais e uma mais computacional, produz inegavelmente uma evolução em determinado campo de estudos. Essa discussão deixa transparecer que, acompanhando o senso comum, mesmo a academia sofre uma insistência na ideia de substituição de uma teoria ou de metodologia por outra. A ideia de substituir aproxima o fazer científico de uma certa visão mercadológica. Seria mais produtivo se pudéssemos lidar com as ideias de aliança, complementariedade e associação entre novas e antigas teorias e metodologias. Certamente, essa mudança de perspectiva valorizaria muito mais o desenvolvimento de novos construtos teóricos e metodológicos no fazer científico, que é necessariamente coletivo e plural. A paleografia digital apresenta, ao nosso ver, uma vertente científica e uma vertente pedagógica. Em sua vertente científica, contam-se inúmeros projetos de digitalização e posterior organização digital de informações a comporem um inventário buscável eletronicamente de tipos de escrita em diferentes épocas. Como exemplo, pode citar o Digital Pal, projeto desenvolvido pelo King's College London, em que, para além de pesquisar sistemas de escrita medieval, frequentes sobretudo na área da Grã-Bretanha, nos séculos X e XI, permite que o consulente, a pessoa que consulta, interaja com os dados ali armazenados, criando, por exemplo, um repositório pessoal de tipos caligráficos, com possibilidade de fazer anotações em cada grafema ou alógrafo selecionados. Na vertente pedagógica, pode estar o álbum interativo de paleografia medieval, uma iniciativa francesa da Universidade de Lyon, que permite um treino online em paleografia de leitura. Os manuscritos digitalizados e à disposição dos consulentes para exercícios são categorizados por período, indo do século IX aos manuscritos modernos, e níveis de dificuldade de língua, latim, francês, italiano, árabe, occitano, enfim. A vertente pedagógica da paleografia, tanto em âmbito analógico quanto em âmbito digital, tem a se beneficiar com uma distinção essencial proposta por Canar, a distinção entre o ato de escritura e o resultado material desse ato. Ao primeiro corresponderia a dimensão dinâmica do complexo do ato de escrever em seus múltiplos aspectos e condicionamentos. Ao segundo, liga-se a
a dimensão estática, equivalente à sequência de formas ou signos gráficos criados sobre o suporte. Um estudante de paleografia deve ser levado a entrever, partindo da dimensão estática, a dimensão dinâmica do ato de escrever. Defendemos que a reconstrução virtual da terceira dimensão da escrita, ou seja, os movimentos do punho e do instrumento de escrita sobre o suporte, são essenciais para o desenvolvimento das atividades relacionadas à paleografia da leitura. Por isso, torna-se importante lançarmos mão de expedientes que provoquem o discente no sentido dessa reconstrução. Nesses expedientes é o uso de bicos de penas metálicas e de em oficinas de paleografia, ligando os alunos a experimentarem a escrita com esses instrumentos, de modo a vivenciar e resgatarem a complexidade do ato da escrita. Central nessa atividade prática é estabelecer a relação com a teoria paleográfica maloniana, levando-os a verificar a empiricidade de alguns conceitos paleográficos centrais, como de ductos, ângulo e peso, e outro expediente que tem se mostrado muito relevante é o uso da caneta digital, que simula a escrita de uma pena, combinada em uma mesa digital que permite que sejam retraçados signos gráficos sobre os documentos digitalizados, possibilitando que os alunos avaliem, sobretudo, o ductus e o peso da escrita manuscrita original. Iniciando esse curso de verão ministrado recentemente na USP, titulado da pena de ave à pena digital, contribuição das humanidades digitais para o ensino de paleografia. No curso, os discentes experimentaram a escrita com a pena de ave, a pena metálica e a pena digital. Essa última, por meio de uma mesa digital. O desenvolvimento da paleografia digital traz, a nosso ver, um ganho imenso para o período de renovação da paleografia. Temos agora a discussão sobre o lugar da paleografia como arte e como ciência. Isso vai ficar para os próximos vídeos, porque o Zoom ele permite usar só por 40 minutos. Bem?